Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre posições relativas entre as retas, beleza? Então a gente vai dar continuidade ao assunto de retas no espaço que a gente falou desde a aula passada para falar de posições relativas. O vídeo eu acredito que vai ficar razoavelmente curto porque a gente não vai fazer as contas nesse momento. Eu vou deixar a parte das contas, que seriam as interseções entre retas, para o próximo vídeo, para não ficar tão pesado também, ok? Então, se liga só. A gente tem, apesar de ter 4 ali, a gente tem essencialmente 3 posições relativas entre retas. Quais são elas? Retas podem ser paralelas, podem ser concorrentes ou podem ser reversas. Vamos entender o que significa cada uma delas. E aí eu falo o caso particular de perpendiculares e ortogonais. Quando eu falo em retas paralelas, nada mais é do que, como está escrito aqui, os vetores diretores entre elas serem paralelos também. Tá? Então, se duas retas são paralelas, sempre que dois vetores, os seus vetores diretores, são paralelos também. Como é que a gente testa paralelismo mesmo? A gente pode ver se um vetor é múltiplo do outro, né? O K é um número real aqui, ou a gente pode fazer o produto vetorial e ver que o produto vetorial dá zero, ok? Dá o vetor 0, 0, 0. Eu, Felipe, particularmente, sugiro muito fortemente você usar a primeira forma, tá? Porque se você tem os vetores diretores, dá para ver direto se as coordenadas de um são múltiplas das coordenadas do outro. Você não precisa fazer um determinante para isso, tudo bem? Ok. Falado de paralelo, se as retas não forem paralelas, ou elas vão ser concorrentes ou elas vão ser reversas. Qual é a diferença entre cada uma? Concorrente são as retas não paralelas que se cruzam, tudo bem? Elas vão se interceptar em um ponto aqui. As reversas, elas também não são paralelas, mas olha a diferença. Agora elas não estão se cruzando. Lembra que eu estou no espaço, então é possível eu fazer isso, ok? Visualmente, olha esse cubo aqui para poder ajudar vocês. Eu tenho as retas R, S e T de laranja. O cubo está de verde, eu espero que vocês consigam ver, né? Esse quadrado aqui seria a face da frente e o outro quadrado é a face de trás do cubo, tudo bem? Eu botei aqui uma linha oculta para tentar ajudar na visualização de vocês, ok? Dito isso, a reta R com a reta T, elas são paralelas, tá? Porque ambas estão indo para o fundo do cubo, como se fosse. A reta T com a reta S, elas são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque elas não são paralelas e elas têm esse ponto aqui de interseção. Eu vou até um pouco além, dizendo que elas são perpendiculares entre si. Por que elas são perpendiculares entre si? Bom, porque elas são concorrentes, elas se cruzam de fato, e o ângulo entre elas é 90 graus, ok? Por último, a reta R com a reta S, elas são reversas. Por que elas são reversas? Elas não são paralelas, uma está indo para o fundo, a outra está horizontal, e também elas não se cruzam. Tá? Uma está no plano do teto, a outra está no plano do chão. Não tem como elas se cruzarem desse jeito. Beleza isso? Então, elas são reversas e, mais ainda, elas são ortogonais. Com isso, eu já estou dando um spoiler de qual é a diferença. Perpendicular é um caso de concorrente, caso em que os ângulos formam 90 graus. Ortogonal é um caso de reversa, caso em que o ângulo é 90 graus também. Tá? Retas reversas, elas também têm ângulo entre si. É só você projetar uma das retas no plano da outra, tá? Então seria no plano do chão, nesse caso do cubo. Projetou o ângulo que essas retas fazem, a projeção com a outra reta, vai ser o ângulo que as originais fazem entre si. Fez sentido isso? Tá? Espero que tenha feito. A gente vai ter então, a gente já falou da condição de paralelas. Eu deixo o perpendicular e o ortogonal separados dos outros casos, porque eles são muito especiais e a gente vai usar bastante, né? Porque 90 graus, volta e meia aparece ângulo de 90 graus. Então, duas retas serão perpendiculares ou ortogonais se, e somente se, os seus vetores diretores também forem perpendiculares ou ortogonais. Né? No caso, perpendiculares mesmo. Tá? O vetor eu sempre posso carregar para que eles fiquem juntos na mesma origem. Qual é a condição de perpendicularidade que a gente estudou? Produto escalar igual a zero. Show? Então, observa aqui, deixei comentado aqui para vocês que o lance da perpendicular e da ortogonal só é um caso particular da concorrente e da reversa, ok?
As concorrências reversas, para saber, né, se a reta é uma concorrente genérica ou se é uma reversa genérica, na prática, a gente vai ter que fazer a interseção entre as retas. Okay? A primeira coisa é perceber que os seus vetores diretores não são paralelos. Tá? Esse símbolo aqui do paralelo está riscado porque eles não são paralelos. Essa é a primeira parte. Você fica em dúvida entre concorrentes ou reversas. Para diferenciar, verifica se tem interseção. Se não possui interseção, é reversa, como a gente viu no desenho. Se possuir interseção, elas são concorrentes. Show até aí? Então, com isso, a gente fecha a aula hoje. No próximo vídeo, amanhã, a gente vai falar sobre como descobrir a interseção entre essas retas. Tudo bem? E com isso a gente consegue saber se as retas são concorrentes ou reversas fazendo conta. Tá? Não fica tanto no campo teórico, não. A gente tem que fazer conta mesmo. Beleza? Então aguardo vocês amanhã. Não deixem de se inscrever para poderem acompanhar os próximos lançamentos. Valeu, gente!